Olá, meus amigos, alegria em estar com vocês, mais esse momento do nosso projeto Compartilhar aqui da comunidade São Mateus Cachoeirinha. Sempre é motivo de alegria estar podendo encontrar e trazer uma palavrinha bíblica aí para nossa consolação, para nossa busca de forças em Deus dentro do cenário que nós estamos vivendo agora do nosso Rio Grande do Sul aí. Tão complicado, né? Tão difícil. Às vezes quase faltam palavras para a gente dizer alguma coisa, porque a coisa parece que insistir tanto, né, no sofrimento, na dor, assim, parece querer apertar a gente mesmo, né? Dá uma sensação assim de... Eu acho que às vezes até de solidão, né, para pessoas que estão passando por esse momento. Eu tenho feito muitas visitas para as pessoas aí, conversado com muitas pessoas vítimas que estão voltando, vítimas, né, das enchentes aí, pessoas que estão tendo que voltar para suas casas, estão tendo que olhar o que sobrou, estão tendo que lidar com aquilo, né, com aquilo que era seu, que era sagrado, que era tão importante, sua casa, seus bens, seus pertences. E essas coisas não estão mais lá, né? Então esse reencontro aí está sendo muito traumático para muitas pessoas. E por vezes a gente encontra assim uma inconformidade, é o que eu tenho encontrado, né? Uma inconformidade com as pessoas, das pessoas com o que está acontecendo. Aí quando eu leio alguns textos bíblicos assim, parece que esse texto não dá para ser lido agora. Parece que as pessoas ficam assim, mas pastor, por que então, se isso está escrito assim, por que está acontecendo diferente aqui na minha vida? O que está acontecendo comigo? É eu que estou errado? Eu que estou com problema? Por quê? Né? Então é difícil da gente abordar, a gente precisa ter muita paciência para acolher essas pessoas agora, né? Eu abri o Salmo número 16 aqui esses dias, numa casa, numa família, com várias pessoas que estavam vítimas, né, tinham perdido tudo e que tinham voltado para suas casas e não estavam encontrando mais as suas referências. E aí eu leio o texto assim, que diz assim, por exemplo, ó: guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus o Senhor: tu és o meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de ti. Daí a pessoa pergunta para mim: e onde é que estão as coisas boas? O que sobrou de bom de tudo isso? Perdi tudo, não tem mais nada. E aí eu fico pensando o quanto que é importante a gente acolher essas palavras. No primeiro momento eu me senti na responsabilidade de ter que dizer alguma coisa para essa pessoa. Eu não sei se é uma tentativa que a gente tem, que não pode ficar sem resposta, é um pensamento, eu não posso ficar sem resposta. Eu como pastor, então, penso muito isso, eu tenho que dar uma resposta, eu tenho que dizer alguma coisa sobre isso. Às vezes eu tenho a sensação que é um sentimento assim, tipo, eu preciso fazer essa conversa parar com algum texto bíblico, eu preciso dar uma palavra para uma pessoa que a pessoa não tenha mais o que dizer, que ela só tenha que acolher essa palavra e ficar conformada com isso. E aí eu penso, mas não posso fazer isso, porque eu não posso querer tapar a boca de uma pessoa, a dor de uma pessoa, com um texto bíblico. Eu preciso consolar uma pessoa com um texto bíblico, mas eu preciso deixar ela falar. Eu preciso ouvir essa pessoa. Eu preciso acolher a sua fala, acolher a sua dor, acolher o seu sentimento e até a sua raiva, que às vezes acontece, como uma pessoa me falou: pastor, é mistura de tudo. É mistura de tristeza, dor e raiva. Por que isso teve que acontecer desse jeito? O que fiz que mereço desse jeito? Se Deus é tão bom, por que deixa acontecer isso com a gente? Onde é que Ele está nesse momento? E aí é difícil, né? É difícil porque essa pessoa precisa falar disso. Essas pessoas estão precisando falar dessas suas dores e inconformidades. E eu não creio que isso seja falta de fé. Assim como Jesus precisou dizer lá aquele dia na cruz, lá: Pai,
por que me desamparaste? Ou aquela outra fala, afaste de mim esse cálice. Isso não significava que Jesus tinha perdido sua fé em Deus, mas o sofrimento era maior nesse momento. E essa era a fala necessária nesse momento. A fala da dor. Aquilo que estava dentro do coração precisava ser ouvido. E Deus amorosamente acolheu esse Jesus nessa fala dele. E não o rejeitou, não o julgou, não o condenou, mas o acolheu. Acolheu ele na dor, acolheu ele no sofrimento. Então eu penso que a gente tem uma missão muito grande agora, com essas pessoas que estão vítimas, né, dessas situações de perdas e danos aí. A nossa missão é de acolher essas pessoas, de cuidar dessas pessoas e ajudar elas a se sentirem seguras de novo, né, se sentirem seguras com pessoas. Elas vão se sentir muito inseguras em relação aos seus bens materiais porque eles não existem mais. E é muito, né? Uma casa inteira, não é uma peça, não é um utensílio que queimou, não é uma máquina que estragou, não é uma água que entrou na casa e saiu, só molhou tudo e está tudo tranquilo. Não, é coisa podre, estragada. É tudo que tem que ser olhado, né? É muita coisa, é uma casa inteira, é uma referência inteira da pessoa. Então a pessoa fica mexida. A gente acaba fazendo parte dessas coisas, né? A casa é uma extensão da gente. Destruir uma casa é destruir um pedaço de uma pessoa. É destruir um pedaço da vida dela, dos seus sentimentos, das suas sensações, das suas alegrias, né? Transformar em dor. Tudo aquilo que está ali perdido era da pessoa. Então ali tem um pedacinho dela em cada coisa que ela tem ali, suas referências, suas lembranças. Conversando com uma senhora de 90 anos que perdeu tudo, eu fico imaginando o quanto difícil é para ela, porque ela não quer uma coisa nova, um bem novo, uma casa nova. Ela quer as coisas dela, a história dela estava lá dentro. Ela quer as coisinhas que ela tinha guardado a vida inteira, que faziam significado, que as suas memórias afetivas, suas lembranças, né? E essas foram embora, se perdeu. Então fica um vazio na vida dessa pessoa. E é difícil a gente tentar preencher isso. Então, quando eu sigo lendo aqui, no texto bíblico do Salmo 16, quando ele diz, Tu, ó Senhor, és tudo que eu tenho, o meu futuro está nas tuas mãos, tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Aí eu penso, é isso que a gente tem que ajudar as pessoas a sentirem de novo, né? Elas não perderam isso, só que nesse momento está meio apagado dentro delas, assim como apagou tudo da história delas, isso também se apagou. Essas certezas, né? Essas convicções, elas também ficam meio que apagadas, meio que manchadas pela dor e pelo sofrimento. Mas tu és o meu futuro está nas tuas mãos. Esse pensamento, esse desejo de a gente reconstruir o futuro da gente com a bênção de Deus e com a ajuda de Deus, talvez essa palavra precise ser levada para essas pessoas. Talvez essas palavras precisem ser ditas no momento certo. Nem sempre as pessoas vão estar prontas para acolher, porque elas não vão ver futuro a curto prazo. Não tem por onde começar. Então elas precisam ir aos poucos. E tem muitas dores que estão muito vivas, porque elas são muito próximas. Aconteceu agora, a gente está lidando com a dor ainda, o ferimento está ainda vivo, está aberto, não cicatrizou nada ainda, né? Está abrindo muita coisa ainda agora. Então é difícil a gente ter um bálsamo que venha aliviar essa dor, porque ela é muito grande ainda. A gente precisa acolher a dor. E esse eu acho que é um grande desafio que a gente tem, né? Da onde tirar palavras? Daí tem um texto, um versículo aqui nesse salmo que fala assim, ó, versículo 7. Eu louvo a Deus o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. É isso que eu tenho feito, tenho pedido que Deus me dê pensamentos, me dê palavras, para que eu possa chegar com as pessoas e que eu tenha algo para dizer, ou que me dê a capacidade de ser empático com as pessoas, que eu não preciso dizer, que eu só posso abraçar, e que elas sintam que eu estou ali, e que eu estou com elas, que elas não estão sozinhas. Então, é um desafio muito grande que a gente tem.
E aí no versículo 8 ele diz, né? Eu estou certo de que Deus está sempre comigo, do meu lado direito, e que nada pode me abalar. Tem coisas que estão me abalando, mas eu quero confiar em Deus. Essa confiança, ela vai voltar no coração do povo gaúcho também. Tem muitos que têm essa confiança muito viva. Nada parece que abalou. Mas tem muitos que estão fragilizados, inclusive na sua confiança. Inclusive na sua esperança. Então, a ideia de nós procurarmos aqui o versículo 10 que diz: porque tu, Senhor, me proteges. Né? Me proteges inclusive do poder da morte. No versículo 11, tu me mostras o caminho que leva à vida, a tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Esse é o caminho que nós vamos buscar juntos. Nós vamos buscar essa proximidade com Deus, nós vamos buscar esse diálogo com Deus, nós vamos buscar essa compreensão desse momento, que no momento está muito complicado, agora está complicado de entender porquê de tudo isso, e muito menos para que isso tudo. A gente está muito confuso, está muito balançado. Então, a ideia que eu trago para você que está assim, nessa situação, que você que está abalado assim, vamos tentar ter um pouquinho de paciência e tentar esperar um pouco o que Deus vai nos mostrar agora, daqui para frente. A gente viu o que a natureza mostrou, né? Não foi Deus que empurrou isso para cima de nós. A natureza se orquestrou dessa forma, se protegeu, se defendeu da humanidade, e é isso que nós temos como resultado. Agora nós temos o poder de Deus para nos levantar, o poder de Deus para nos habilitar e nos capacitar a lidar com isso. Eu tenho plena certeza de que isso vai acontecer contigo também. Na medida em que as coisas forem se distanciando um pouco, a gente vai compreendendo elas melhor. Quando elas ficam muito perto da gente, a gente fica meio confuso, a gente não sabe direito o que está enxergando, a gente não enxerga direito o que está acontecendo. Então precisa um distanciamento, um pouquinho mais de tempo, e algumas coisas vão começar a clarear dentro da nossa mente, e a gente vai conseguir enxergar um pouquinho melhor essa realidade e poder ver um pouquinho. Isso é tipo assim, eu sempre uso como ilustração, quando converso com algumas pessoas em dificuldades, de a gente colocar os dedos assim perto do olhar da gente e tentar, quando está pertinho, né? Tentar contar quantos dedos a gente enxerga se você olhar para os teus dedos. Quanto mais perto eles estão, mais difícil de contar os dedos. Então precisa distanciar a mão, né, da gente, e daí lá mais distante a gente consegue contar quantos dedos a gente tem. Ou seja, quando a gente está muito dentro do problema, tudo se confunde, se embaralha, a gente não sabe direito o que está acontecendo. Então precisa um certo distanciamento para a gente entender, foi isso que aconteceu comigo. Né? E a gente, quando consegue entender, a gente consegue se organizar melhor. Nós ainda estamos precisando desse tempo. Então que Deus dê para você esse tempo, dê para mim esse tempo. Conte comigo, me busque, me procure. Se eu tiver palavras para te dizer, eu vou dizer. Senão eu vou te dar só o meu abraço. Mas você não está sozinho. Tenha fé nisso. Confie nisso. A gente está junto no meio de tudo isso que está acontecendo nesse momento. Certo, gente? Um forte abraço para vocês. Tenham o coração e a mente aberta para lidar com isso, com as pessoas. Vocês que estão um pouco melhor, acolham essas pessoas assim nesse pensamento, quem sabe da paciência também do nosso lado. Deus nos abençoe. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Uma boa semana para você. Deus esteja presente. Na semana que vem eu estarei de volta conversando contigo aí, tá bom? Tchau, tchau.